Olá, uma conquista histórica para a saúde global acaba de ser anunciada. Pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a saúde renal como uma prioridade internacional. Essa decisão foi tomada durante uma Assembleia Mundial da Saúde e representa um avanço significativo na luta contra as doenças renais, que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Para falar sobre o impacto dessa decisão e o cenário das doenças renais no Brasil, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Juliana Leme, que é médica nefrologista. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Salgado, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. O que significa esse reconhecimento da saúde renal pela OMS, tanto para a comunidade médica como para os pacientes? Então, primeiro a gente queria agradecer o espaço para falar sobre saúde renal, né? Hoje, no mundo todo, a doença renal atinge cerca de 10% da população. Então, é uma doença que vem tomando proporções mesmo assombrosas, né? E aqui no Brasil, as duas principais causas ainda são a hipertensão e o diabetes. Essa resolução da OMS permite que a gente possa criar políticas, né, para que o diagnóstico aconteça de forma mais precoce, para que as pessoas tenham acesso ao tratamento adequado, né, e que o sistema de saúde como um todo contribua para a gente ter desfechos mais favoráveis em relação às doenças do rim. Hoje, quando a gente faz um raio-x, de que maneira se comporta a questão da saúde pública, né, no atendimento, acolhimento, identificação, exames, acompanhamento, em especial para os pacientes que enfrentam algum tipo de problema renal? Isso. Então, assim, o grande problema da doença do rim é que muitas vezes ela é silenciosa, né? Então, a doença renal crônica, por exemplo, que popularmente, né, se conhecia como insuficiência renal crônica, ela pode ser silenciosa até que a pessoa perca em torno de 80%, 90% da função do rim. Então, hoje o nosso grande desafio é fazer diagnóstico precoce desses pacientes para eles poderem ter acesso aos tratamentos que nos últimos 5 anos a gente teve aí o surgimento de novas drogas que comprovadamente retardam a progressão da doença e fazem com que a pessoa demore mais tempo para precisar, por exemplo, de uma diálise ou do transplante, né? A grande arma que a gente tem é, então, o diagnóstico precoce, e o exame que a gente faz para rastrear a função renal é o exame da creatinina. Então, é um exame amplamente disponível pelo SUS também. É um exame de custo barato, né? Feito no sangue, como outra coleta qualquer, e ela permite que a gente detecte esses pacientes e consiga acompanhá-los em tempo oportuno. Do que a gente tem observado, né, na prática, é de se esperar uma mudança, uma política pública mais eficaz a partir de agora, especialmente falando de caso de Brasil? Com certeza, com certeza. A Sociedade Brasileira de Nefrologia também tem insistido muito com isso, né? Então, existem frentes parlamentares que estão sendo criadas, né, lá no Distrito Federal e também em outros estados, como aqui no Paraná, para a gente conseguir fazer com que a saúde renal ela chegue para a população numa proporção maior do que hoje a gente consegue oferecer, né? E outra parte importante é a gente conscientizar tanto os outros médicos, né, os outros especialistas, a respeito da importância de acrescentar o exame de creatinina às suas rotinas de coleta, e também sensibilizar os pacientes que, assim como a gente sabe como é que está o seu colesterol, como é que está a sua pressão, como é que está a sua glicemia, é importante saber quanto é que está a sua creatinina. Doutora, sinal de alerta, especialmente para pacientes em que condições? A senhora falou de hipertensão, diabetes, e essas doenças, no caso da diabetes até, são um porta de entrada para muitas outras coisas, também para problemas renais. Exatamente. Os fatores de risco, né, se confluem ali, né, para os pacientes que têm hipertensão, diabetes, e a questão é que, assim, a partir dos 40 anos é mais comum ter a doença renal, né, uma insuficiência renal crônica, mas, na verdade, a doença pode afetar qualquer idade, inclusive crianças. Então, o que a gente recomenda, né, que principalmente os grupos de risco, então, hipertensos, diabéticos, pessoas que tenham ali na família histórico de doença renal, causas genéticas, como a doença renal policística, por exemplo, alguns tipos de cânceres, a própria doença ou o próprio tratamento pode prejudicar a função do rim. Então, essas pessoas têm que ter um olhar um pouco mais apurado. Mas, na verdade, o que a gente quer mesmo é que o exame de rastreio se popularize e o maior número de pessoas tenha acesso, né?
Você que está nos acompanhando pela rádio ou pela internet, nós estamos recebendo a doutora Juliana Leme, que é médica nefrologista. Inclusive, você que está pelo YouTube, tem alguma pergunta, alguma dúvida, manda a sua pergunta, a sua mensagem, que faremos aqui a pergunta para a doutora, que é especialista. Doutora, o extremo é o transplante. Como é que está essa fila? E hoje é um procedimento de alta complexidade. O Paraná, ele é referência nesse tipo de procedimento, cirurgia, que é realizado pelo SUS, mas o problema é entender essa fila como as prioridades, os pacientes que acabam entrando na fila e que, num dado momento, tem o seu grau, o comprometimento da qualidade de vida, sim, algo sistematicamente, né, e que acaba afetando e muito, porque o paciente ele não tem uma qualidade de vida enquanto não faz esse transplante, né? Depender dessa diálise é algo muito complicado. Exatamente. O caminho ali a se percorrer entre o diagnóstico, né, e até a falência renal, que é quando a gente tem ali a função tão comprometida a ponto de não conseguir manter o organismo em equilíbrio, e aí precisa da diálise ou do transplante, é um caminho, na maioria das vezes, longo, né? Então, quanto mais cedo a gente descobre, mais tempo a gente leva para chegar nesse estágio final da doença. O transplante renal é realmente o tratamento padrão ouro, né, que fornece a melhor qualidade de vida, a melhor sobrevida para o paciente. E a nossa bandeira é sempre que, assim, todo paciente que chegue à falência renal, ele tem que ser avaliado, né, para a condição de transplante e, na medida do possível, ser inscrito na lista. Hoje, a lista de pacientes em espera de transplante renal é muito grande, né? E a gente aproveita aqui o espaço também para falar um pouquinho sobre a doação de órgãos, né? Então, os pacientes que estão em diálise, eles precisam da sensibilidade, né, das famílias para a doação de órgãos e proporcionar aí uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Ao contrário do que muita gente pensa também, né? Historicamente, a diálise sempre foi vista, né, como uma coisa muito ruim. Mas hoje a gente dispõe de terapias que permitem que a pessoa viva por muito tempo e viva bem, né? As pessoas vão para a faculdade, as pessoas trabalham, as pessoas engravidam em diálise. Então, também é um paradigma que a gente busca quebrar, dizendo que, assim, é um tratamento que proporciona ser essa ponte enquanto a pessoa espera o transplante. Mas, com certeza, o transplante é o ideal. Hoje, a gente tem observado aumento, queda ou manutenção no que diz respeito a essa questão da doação e de que maneira... bom, isso está completamente ligado, né, a um aumento, efetivamente, do número de procedimentos. Isso. Aqui no Paraná, a gente é realmente uma referência, né? O índice de doações aqui no Paraná é um índice considerado muito bom. Durante a pandemia, teve uma queda significativa das doações por motivos óbvios, né? E agora a gente tenta aí retomar essa busca, né, pelas famílias que entendam que naquele momento de dor elas podem oferecer uma vida nova para muitas pessoas, né? Então cada doação, cada família que se dispõe a doar, com os outros órgãos a gente salva até 8 pessoas, né? Então realmente é uma bandeira que precisa sempre estar sendo rediscutida e relembrada, porque realmente faz toda a diferença. Doutora, no caso do transplante de órgãos, é interessante porque se busca a compatibilidade, efetivamente, do paciente que está fazendo a doação para o paciente que vai receber, ou seja, deve haver uma compatibilidade para que esse transplante seja bem sucedido. Isso, exatamente, né? É feita uma análise genética que confirma ali a maior compatibilidade entre aquele doador e a pessoa que está listada para o transplante. Então é um processo extremamente criterioso, né? O transplante renal é um cenário muito criterioso e essa compatibilidade ela é totalmente testada antes que o paciente receba, né, o enxerto, o transplante. Doutora, falando sobre um pouquinho a questão do médico nefrologista, quando o paciente chega para consultar com um nefrologista, ele já muitas vezes recebeu um diagnóstico, já percebeu que alguma coisa está errada, porque passou talvez por um clínico geral ou a depender de um acompanhamento com outro médico que recebeu a indicação. Como que é o dia a dia no consultório? Exatamente, a gente brinca que quem chega no nefrologista nunca chega feliz, né? Chega apreensivo, chega preocupado e geralmente é um paciente que foi encaminhado então por outro colega. É muito difícil, embora às vezes aconteça, que o paciente busque espontaneamente
diretamente o nefrologista, e aí às vezes o paciente realmente chega assustado, às vezes ele chega com medo, e a gente naquela primeira consulta ali tem a oportunidade de explicar, né, que não é o fim do mundo. Hoje, como eu disse, nos últimos 5 anos a gente tem medicações que surgiram para realmente revolucionar o tratamento da doença renal crônica. Então a gente consegue esticar a vida útil aí desse rim por bastante tempo. Lógico que muitos fatores de risco são relacionados aos hábitos de vida da pessoa, né? Então tabagismo, obesidade, a própria alimentação, a hidratação, o sedentarismo, mas com um trabalho em conjunto a gente consegue fazer com que esses pacientes estabilizem a doença e que essa falência renal aconteça de uma forma muito mais tardia, ou às vezes nem chegue a acontecer, né? Então, a especialidade da nefrologia, ela é pouco conhecida pelo público em geral, né? Em geral, a gente recebe mesmo de outros colegas o encaminhamento, e também é importante que esses colegas sinalizem para o paciente quando o exame da creatinina der alterado, né? Às vezes é uma alteração pequena ou inicial, mas para nós isso já é muito significativo. Naquele momento que a gente recebe o paciente, a gente pode inclusive promover a educação em saúde renal, que é outra coisa bastante importante. Por exemplo, uma das causas de insuficiência renal crônica ou doença renal crônica é o abuso de medicações como anti-inflamatórios, que são de venda livre na farmácia, né? Então a gente aproveita aquele momento ali para ensinar o paciente o que é bom para o rim, o que não é bom, como é que a gente faz para prevenir outras complicações em decorrência do comprometimento renal. Doutora, água sempre, até busquei a minha aqui, inclusive já coloquei em cima da mesa, né? É importante a gente tomar água, não dá para esquecer. Isso mesmo. A gente sempre brinca, né? A água é o combustível para o rim, então é importante sim sempre se manter hidratado, né? Ter o hábito de consumir a água mesmo quando a gente não tá com sede. Geralmente quando a pessoa sente sede, ela já ficou desidratada. E é sempre importante também ter recomendação médica, porque tem algumas situações extremas em que o excesso de água também pode fazer mal. É mesmo? Né? É verdade. Então, por exemplo, pacientes que têm uma insuficiência cardíaca muito grave, que costumam ficar inchados, né, retém líquido, a gente acaba tendo que orientar uma ingesta um pouquinho menor. Então, é importante sempre se manter hidratado, evitando os excessos, tanto para mais quanto para menos. Mas uma coisa bem importante, Salgado, a gente diz assim, ó, tomar água é importante para preservar o rim, mas não quer dizer que tomar água te impeça, né, de ter doença renal, porque muitas vezes a doença, independente da pessoa ter um bom hábito de hidratação, ela pode acontecer, né? E os sintomas, que são sintomas como inchaço, redução da quantidade da urina, oscilações da pressão, náusea, vômito, eles acontecem numa fase muito tardia. Então, obviamente, se o paciente tiver com esses sintomas, é importante que nos procurem, mas o que a gente quer mesmo é que ele chegue antes de ter esses sintomas, para a gente poder dar o acesso ao tratamento que é efetivo, né, e retardar a progressão dessa doença. Nesse caso, é importante uma consulta com o nefro a partir dos 40, 45, em que situações, a depender, ou de outras doenças, comorbidades, né? Especialmente os pacientes de fator de risco, como eu mencionei, a gente recomenda que uma vez por ano eles investiguem como é que está a saúde do rim, né? Então, além do exame da creatinina, a gente faz outros exames da urina, a gente faz exame de imagem do rim também. Então, o ideal é que a partir dos 40 anos, sim, a pessoa passe por uma consulta com um nefrologista, e até antes disso, se tiver algum dos fatores de risco que a gente comentou anteriormente. Crianças também podem ser afetadas pela doença renal, né? Geralmente ali relacionadas a outras questões como malformações urinárias, infecções urinárias de repetição. Hoje em dia a gente também tem muita litíase, né? Muita pedra no rim, causada também pelos hábitos alimentares. Então, o paciente tem que saber como está a saúde do seu rim. Assim, acho que essa é a mensagem principal. Quanto mais a gente se preocupa em saber como está o nosso organismo, mais proativamente a gente pode agir, né? Mas idealmente, após os 40 anos, todo mundo perde um pouquinho de função renal por ano, que é referente ao próprio envelhecimento. Então é um momento aí bem oportuno para a gente poder avaliar, investigar, lá onde a gente atende, né? Então na unidade de nefroclínicas Curitiba, que fica dentro do Eco Medical Center, a gente tem 18 nefrologistas que atendem adultos e 3 nefropediatras, e o nosso objetivo é realmente cumprir com esse papel social também, de estar sempre falando e levando a informação sobre a doença renal. Pedra no rim, doutora, dá para dizer qual hábito
refrigerante, por exemplo, talvez ali o que mais cause pedra no rim? Na verdade, o consumo do refrigerante, ele contribui sim, né? Alguns refrigerantes têm níveis aumentados de fósforo, por exemplo, de sódio, né? Mas eu diria assim que o principal é a gente não se hidratar, né? Então, quanto mais concentrada a urina fica, maior a chance desses minerais se precipitarem ali nos rins. E também a questão da alimentação rica em sódio e alimentos processados, né? O sódio acaba funcionando como se fosse uma liga que faz com que os cristais se precipitem. E hoje a gente sabe que 70% do sódio que a gente consome durante o dia está no alimento processado. Às vezes é um alimento que não é salgado, ele é até doce, mas ele tem o sódio na composição como conservante. Doutora Juliana Leme, médica nefrologista, conversando conosco e batendo um papo aqui no Pan News Curitiba. Doutora, para quem ficou interessado nessa nossa conversa, quer buscar mais conteúdo, até mesmo as redes sociais da doutora, fique à vontade para deixar aqui os seus contatos, os canais de comunicação. Ótimo, doutora. Maravilha. Então, o nosso Instagram é @doutora Juliana Leme Nefrologia, né? E eu aproveito para deixar também aqui um canal de informação que tem uma sessão dedicada ao paciente, que são os canais oficiais da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então o Instagram é SBNefro, e pelo site também existe uma página exclusiva para pacientes em que tem ali as informações acessíveis, e o nosso blog da Nefroclínicas, também temos um canal no YouTube. Ali a gente procura sempre postar também informações de qualidade e principalmente assim as principais queixas que chegam pra gente no consultório. Muito bacana, agradeço. Doutora Juliana Leme conversando conosco aqui no Pan News Curitiba. Obrigado, doutora. Muito obrigada, dosem a sua creatinina e estamos à disposição caso precisem da gente. Muito legal. Agora 10 horas e 34 minutos.